Fala galera, professor Beraldo na área e hoje mais uma aulinha para vocês sobre biologia celular e sobre metabolismo energético, um assunto que despenca, não cai, hein? Despenca no vestibular. A gente não pode esquecer, pessoal, que dentro da aula de biologia celular nós temos uma infinidade de pequenas organelas que fazem a célula funcionar e dá toda a estrutura para o nosso corpo. E dentro disso nós temos também o metabolismo energético, aquele que vai gerar energia para as células e para o nosso corpo e daí para frente dá todos os nutrientes e tudo que a gente precisa para sobreviver. Tudo bem? Para você que está precisando entender um pouquinho mais desse assunto, bora para a aula, rapaziada! Nós precisamos lembrar, pessoal, de algumas pequenas estruturas que fazem toda a diferença para a gente entender o metabolismo celular. Para lembrarmos um pouquinho melhor as estruturas da célula, vamos começar a falar sobre a parede celular. A parede celular é uma estrutura que reveste alguns grupos de células e vai dar sustentação e proteção para a célula. Segunda característica importante ou estrutura importante que as células possuem é a membrana plasmática. A membrana plasmática ela também tem a função de envolver a célula e proteger tudo que está lá dentro. E outra coisa muito importante, é a membrana plasmática que faz o transporte de substâncias de fora para dentro e de dentro para fora de cada célula. Outra estrutura interessante da gente lembrar é o citoplasma. Como o próprio nome já diz, citoplasma é o plasma, ou seja, todo o líquido que está dentro da célula. E isso vai dar sustentação, vai dar ancoragem e vai dar toda a condição para que as organelas ali presentes consigam transferir substâncias de uma para outra. Bom, pessoal, continuando sobre as organelas e as estruturas celulares, tem mais algumas importantes para a gente lembrar. O envoltório nuclear existente nas células eucariontes, ele vai envolver o núcleo da célula, dando uma maior organização para a célula. Nós temos que lembrar também, pessoal, da estrutura formadora, ou seja, do núcleo. O núcleo é quem vai armazenar a informação genética de cada célula e coordenar todas as reações e todas as funções celulares. E temos também o nucleolo, pessoal. O nucleolo ele é formado principalmente por RNA ribossômico e tem a função de formar os ribossomos da célula. E não podemos esquecer dos nossos retículos endoplasmático liso e rugoso, responsáveis pela síntese de lipídios e de proteínas. Complementando a síntese de proteínas, na verdade o principal sintetizador de proteína, nós temos os ribossomos, vão sintetizar todas as proteínas que o nosso corpo necessita. E temos também o complexo de Golgi, responsável por armazenar as secreções que a célula produz. E é claro que não podemos esquecer da nossa estrela, a mitocôndria, responsável pela respiração celular e automaticamente pela produção de energia da célula. Temos também os lisossomos, responsáveis pela digestão intracelular. E não podemos esquecer dos cloroplastos, que nas células que fazem fotossíntese, fazem a captação de luz para a produção de energia na fotossíntese. Temos também, pessoal, o vacúolo, responsável pelo controle hídrico dentro da célula. Temos também o citoesqueleto, que vai dar uma estrutura geral para a célula, ou seja, vai ancorar as organelas, vai ajudar no momento de divisão celular, na separação das cromátides. E temos também a questão da formação de cílios e flagelos, que são todos eles formados pelo citoesqueleto. Temos também os peroxissomos, que são responsáveis pela degradação da água oxigenada formada dentro da célula. Bom, pessoal, agora que a gente já deu uma retomada em todo aquele conteúdo que às vezes fica perdido ali na nossa cabeça, bora entender um pouquinho mais a fundo como que funciona todo o metabolismo celular, ou seja, como que as células obtêm a sua energia para sobreviver. Mas o que será que é esse tal metabolismo celular? Metabolismo celular é um conjunto de reações químicas que a sua célula realiza para conseguir obter e manter um nível de energia e de nutrientes dentro do seu corpo. Para compreender um pouquinho melhor essa questão do metabolismo celular, nós temos que dividir os indivíduos em dois grupos. O grupo dos seres autótrofos e o grupo dos seres heterótrofos. Mas o que será que tem de diferente entre esses dois grupos?
O grupo dos seres autótrofos são aqueles que conseguem produzir o próprio alimento a partir de dois processos: a fotossíntese, que é a obtenção de energia a partir da luz, e a quimiossíntese, que é a obtenção de energia a partir da degradação de substâncias químicas. O segundo grupo é o grupo dos heterótrofos, aqueles que se alimentam, ou seja, pegam a energia de outro ser vivo, se alimentam e a partir da respiração celular produzem a sua energia. Bom, pessoal, como vocês podem ver aqui na tela, nós temos dois tipos de reações que permeiam a questão do metabolismo energético, que são as reações exergônicas e as reações endergônicas. Reação exergônica, como a própria palavra pode dizer, exergônica lembra para fora, ou seja, são aquelas reações que liberam energia, como vocês podem ver aqui ao lado. Se está liberando energia, o que nós temos de exemplo? Seria a nossa respiração ou um processo de fermentação. Agora, como vocês podem ver aqui do lado, na reação endergônica, lembra dentro, é aquele processo que absorve energia, como é o caso da fotossíntese. Para o metabolismo celular funcionar, pessoal, nós temos alguns carregadores ou geradores de energia. Todos eles vão ser responsáveis por carregar elétrons, íons ou até mesmo formas onde, na quebra de substâncias químicas, nós temos a liberação de energia. Nunca se esqueçam desses três elementos: ATP, NADH e FADH2. O ATP, adenosina trifosfato, ao se quebrar e se transformar em ADP, adenosina difosfato, ele libera esse íon fosfato e nessa quebra libera energia para a reação química dentro do seu corpo. O NADH carrega esse hidrogênio junto com ele. Na hora que o NADH se transforma em NAD, ele vai perder esse hidrogênio e liberar elétrons e íons para as reações químicas de obtenção de energia do seu corpo. E por último, o FADH2, que na hora que esses íons de hidrogênio se separam da molécula, eles conseguem gerar energia para a ligação de outras substâncias e obtenção de energia no seu corpo. E não se esqueçam, hein? Esses carinhas aqui atrás são coenzimas, ou seja, eles aceleram as reações, permitem que o seu metabolismo funcione de forma mais rápida. Bom, pessoal, o primeiro processo de obtenção de energia que a gente vai estudar dentro do metabolismo celular é a fotossíntese. A fotossíntese é um processo pelo qual os seres que possuem clorofila obtêm a sua energia. Como a própria palavrinha já diz, fotossíntese seria a síntese de energia a partir da luz. Como nós vimos aqui nessa imagem, para a fotossíntese acontecer, os seres clorofilados precisam de gás carbônico, água e sais minerais. E é lógico, não podemos esquecer da luz. Fotossíntese precisa da luz. Juntando todos esses elementos, mais uma pequena estrutura chamada de cloroplasto que se encontra dentro da célula dos vegetais, nós conseguimos realizar o processo fotossintético. A fotossíntese ela pode ser dividida em duas etapas que nós vamos estudar mais a fundo. Seria a etapa fotoquímica ou fase clara e a etapa química ou fase escura. A fase clara acontece dentro dos tilacoides, estrutura interna dos cloroplastos. E a fase escura acontece no estroma, também parte interna do cloroplasto. Como nós podemos ver aqui nessa imagem ao lado, vocês podem observar aonde se encontram os tilacoides e aonde se encontra o estroma. Nos tilacoides, relembrando, isso despenca, hein, pessoal? Não cai no vestibular, não, despenca. Nos tilacoides acontece a fase clara da fotossíntese e no estroma acontece a fase escura da fotossíntese. Mas o que tem de diferente em cada uma dessas fases? Ou seja, o que acontece na fase clara e o que acontece na fase escura? Vamos entender um pouquinho melhor como é que funciona a fase clara da fotossíntese. Na fase clara que acontece, não se esqueçam, dentro dos tilacoides, a fotossíntese possui 3 etapas. A primeira delas é a fotólise da água, ou seja,
Fotólise seria a quebra da molécula de água a partir da luz. Fotofosforilação, ou seja, a luz ajuda na junção da molécula de fósforo presa em um ADP, transformando em um ATP. E por último, nós temos a produção do NADPH, que é a fixação de uma molécula de hidrogênio no NADP, ok? E esta se prende para a próxima etapa, para gerar energia para a próxima etapa na fase escura da fotossíntese. Bom, a partir da molécula de água, que é quebrada na fotólise da água, nós temos os processos de fotofosforilação, ou seja, a produção da molécula de ATP e a junção do NADPH. E agora, pessoal, que a mágica acontece quando passamos da fase clara para a fase escura. Lembrando, na fase clara nós produzimos uma molécula de ATP e uma molécula de NADPH. Essas duas serão transferidas para a fase escura para que nela, dentro do ciclo de Calvin, o gás carbônico seja então produzido numa molécula de glicose. Retomando então, pessoal, a molécula de ATP e a molécula de NADPH produzido na fase clara serão transferidas para a fase escura, carregando energia e elétrons, e estas adentrarão dentro do ciclo de Calvin juntamente com a molécula de gás carbônico para, no final, produzir a glicose necessária. Bom, pessoal, na fase escura da fotossíntese nós temos aí duas etapas que marcam muito o processo. A primeira delas é a absorção do gás carbônico para ajudar no processo de formação da glicose. E o segundo processo seria o ciclo de Calvin, que é dividido em 3 etapas: fixação, redução e regeneração. E a gente vai ver cada uma delas bem minuciosamente agora na tela com esse esqueminha. Bom, pessoal, como a gente pode ver nesse esquema aqui, o ciclo de Calvin é dividido em 3 etapas: a etapa da fixação, a etapa da redução e a etapa da regeneração do RuBP. O que acontece em cada uma dessas etapas? No momento de fixação, acontece a fixação do gás carbônico, este se une à molécula de açúcar que a gente chama de RuBP, ok? Isso só acontece por causa dessa enziminha que está aqui chamada de rubisco, e esta faz a formação do 3-fosfoglicerato, ou seja, nós quebramos a RuBP em 2 partes de 3-fosfoglicerato. No momento de redução, nessa segunda etapazinha que nós temos aqui, o 3-fosfoglicerato ele é reduzido, formando o 3-fosfato que nós temos aqui. Só que nesse processo de passagem do 3-fosfoglicerato para o 3-fosfato, se vocês perceberem aqui nesse desenho, nós temos a queima de ATP, ou seja, nós gastamos ATP para que o 3-fosfoglicerato seja transformado em 3-fosfato. E nós deixamos também aqui a separação, ó. O NADPH ele é transformado em NADP, ou seja, liberando átomos de hidrogênio para a reação. No momento onde o 3-fosfato ele é produzido, dentro desse ciclo já é liberada a molécula de açúcar, ou seja, completamos a função do ciclo de Calvin, que seria a absorção de gás carbônico para, então, liberação de açúcar. Mas não é à toa que esse processo ele é chamado de ciclo de Calvin. Ciclo quer dizer uma coisa que volta a ser a mesma no início. Ou seja, nós temos então a entrada da terceira parte do ciclo de Calvin, que seria a regeneração da RuBP, que foi aquela primeira molécula que nós utilizamos lá no início do processo. O 3-fosfato, que nós encontramos aqui após a produção do açúcar, ele é regenerado, onde mais moléculas de ATP são induzidas, ou seja, elas são utilizadas, são transformadas em ADP novamente, para a formação da RuBP. Mas, professor Beraldo, vamos entender um pouquinho melhor esse processo. Quer dizer que na fase química ou na fase escura da fotossíntese nós gastamos energia para produzir açúcar? É verdade, é isso mesmo que acontece. A gente gasta energia, gastamos ATP neste momento, gastamos a energia proveniente do NADPH nesse momento e depois gastamos ATP de novo nesse momento. Tudo isso para produzir açúcar.
Esse açúcar lá na frente vai ser utilizado no processo de respiração celular para a produção de ainda mais energia. E aí, pessoal, conseguiram entender esse processo? A gente não pode esquecer que todo esse processo está voltado para a produção de açúcar, para aí sim a célula mandar energia, ou seja, mandar a substância, que seria a glicose, para a respiração celular. E para você que ainda está meio perdido nesse esquema aí da fotossíntese, dá uma olhadinha na tela para ver se eu consigo te ajudar. Bom, pessoal, aqui está a fórmula reduzida, bem facinha de se compreender da fotossíntese. Então, nós temos aqui o gás carbônico juntamente com as moléculas de água, tudo bem? Ela precisa de luz e dos pigmentos fotossintetizantes, ou seja, da clorofila. Tudo isso se une para produzir uma molécula de glicose, libera também água e libera o oxigênio. Mas qual parte de cada um que a gente tem dentro do processo de fotossíntese? Esse gráfico aqui embaixo mostra muito bem isso para a gente. A partir da molécula de gás carbônico, a gente pode enxergar aqui que o carbono ele vai para a formação da glicose, o oxigênio é dividido para a formação da glicose e da molécula de água. Na molécula de água dos reagentes da fotossíntese, o hidrogênio vai para a formação da glicose, outra parte do hidrogênio vai para a formação também da água. E por último, o oxigênio aqui em cima vai para a formação da molécula de oxigênio que é liberada durante o processo de fotossíntese. Este esqueminha aqui, pessoal, é extremamente importante, porque os vestibulares costumam cobrar muito. Por exemplo, se eu tenho um átomo radioativo na molécula de gás carbônico ou se eu tenho um átomo radioativo na molécula de água, para onde que cada um deles vai parar? Tudo bem? Então não se esqueçam desse esqueminha aqui, certo? Super dica. Além da fotossíntese, a gente não pode esquecer da quimiossíntese, onde um pequeno grupo de seres vivos utilizam de substâncias inorgânicas, água e gás carbônico para produzir a sua energia. E chegou o grande momento da gente entender um pouco melhor a respiração celular, pessoal. O processo aonde a glicose que foi obtida a partir da sua alimentação ou a partir de um processo de fotossíntese vai ser quebrada para a produção de ATP e funcionamento das nossas células. A degradação dessa glicose vai gerar no final para o nosso organismo 38 ATPs, um processo muito mais rentável que a nossa fermentação, que nós vamos entender daqui a pouquinho. O processo de respiração celular, onde eu tenho a degradação da glicose, é dividido em 3 etapas: glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória, onde nós vamos explicar cada um passo a passo para você conseguir entender todos esses processos e arrebentar no vestibular. O primeiro processo que a gente vai entender, pessoal, seria a glicólise, processo que vai gerar 2 ATPs e acontece no citosol da célula, ou seja, dentro do citoplasma celular. Esse processo ele vai quebrar a molécula de glicose, produzindo uma molécula de ácido pirúvico, ou, como é conhecido também, o piruvato. E para você não ficar perdido em todas essas etapas, vamos dar uma olhadinha aqui na tela comigo, num esqueminha bem fácil para você entender. Bom, pessoal, como vocês podem ver aqui, a molécula de glicose é ela que vai dar o início para o processo de respiração celular. Essa primeira etapa, que é a etapa da glicólise, ou seja, a lise aqui refere-se à quebra, e glico seria a glicose, ou seja, eu vou quebrar essa molécula de glicose e vou transformá-la em 2 moléculas de piruvato ou em ácido pirúvico. Vamos acompanhar aqui todos os processos que estão acontecendo. Primeiramente, a molécula de glicose ela vai receber a energia de 2 moléculas de ATP, essas serão transformadas em ADP, ou seja, adenosina trifosfato é transformada em adenosina difosfato, e esses 2 fosfatos que são liberados do ATP vão ficar presos nessa molécula de glicose quebrada ao meio, ou seja, a molécula de glicose vai ficar aqui com 3 carboninhos e vai receber um fosfato que veio da quebra do ATP. Essa nova molécula formada aqui, que foi representada pelos 3 átomos de carbono mais o fosfato preso nela, vai receber uma molécula de NAD+, esse NAD+, vai fixar um hidrogênio
E esse hidrogênio fixado vai fazer com que outro fosfato se prenda juntamente aqui com esses 3 carboninhos. Quando esses 3 carboninhos estão com os 2 fosfatos fixados a eles, eu libero esses fosfatos e a liberação desses fosfatos gera energia suficiente para que 2 moléculas de ADP sejam transformadas em 2 moléculas de ATP e o ácido pirúvico seja liberado. Percebam que no final eu vou ter 2 ácidos pirúvicos ou 2 piruvatos liberados. Uma glicose gera 2 ácidos pirúvicos e cada ciclo vai gerar 2 ATPs, dando no final um saldo de 2 ATPs, já que eu consumi 2 aqui no início e tenho 2 e 2 aqui no final. Saldo final da glicólise é de 2 ATPs. E não se esqueçam, a glicólise acontece no citosol, ou seja, no citoplasma da célula. Deu para entender esse processo, pessoal? Agora nós vamos passar para a próxima etapa, que seria o ciclo de Krebs, onde nós utilizamos o ácido pirúvico produzido na glicólise e damos sequência na produção da energia. Acompanhem comigo na tela esse esqueminha bem facinho para conseguir entender o terror do ciclo de Krebs. Bom, pessoal, para facilitar para vocês aqui tem um esqueminha bem básico, porém dá para ver que ele é um tanto quanto cheio de pequenas informações, correto? O ciclo de Krebs ele também pode ser chamado de ciclo do ácido cítrico, porque vai ser esse ácido cítrico que vai ser quebrado para a produção de ATP e para recarregamento dos FAD+, e dos NADH2. Tudo bem? Bom, o ácido pirúvico que foi produzido lá na glicólise, ele vai ser utilizado nesse momento, ok? O ácido pirúvico que está representado aqui, então, ele vai perder gás carbônico, ele vai perder moléculas de gás carbônico, tudo bem? E vai reagir com a coenzima A. E ele vai formar, então, a acetilcoenzima A, ou seja, que é a junção do ácido pirúvico sem o gás carbônico e com a coenzima A, formando a acetilcoenzima A. A acetilcoenzima A, ela vai se ligar ao ácido oxalacético, ok? Ligando-se ao ácido oxalacético, a gente dá início ao ciclo de Krebs, aonde o ácido cítrico ele vai ser degradado, retirando moléculas de carbono, até chegar a se transformar novamente em ácido oxalacético. Primeiramente, o ácido cítrico ele vai perder uma molécula de gás carbônico e a energia liberada pela saída da molécula de gás carbônico faz com que um NAD se transforme em um NADH2. Após isso, vai ser formado o ácido cetoglutárico. E esse ácido cetoglutárico também vai passar por uma quebra, liberação de gás carbônico. Um NAD vai se transformar em NADH2 e neste momento nós temos também a junção de um fosfato com um ADP para a formação de um ATP. Agora, o ácido succínico, ele também vai perder aqui algumas moléculazinhas e vai fazer a formação do FAD em FADH2. Dando sequência no processo, o ácido málico também perde aqui algumas moléculas, ok? E vai fazer a junção do NAD com o hidrogênio, formando o NADH2. Após esse processo, nós temos a formação novamente do ácido oxalacético, que vai estar pronto para um novo ciclo de Krebs acontecer. Não se esqueçam, pessoal, isso aqui a gente não pode esquecer nunca. Foram 2 ácidos pirúvicos formados. Se cada ácido pirúvico produz aqui no final um ATP, então todo o ciclo de Krebs, a partir de 2 ácidos pirúvicos, vão dar uma quantidade final de 2 ATPs. E aonde acontece o ciclo de Krebs? O ciclo de Krebs ele vai acontecer na matriz mitocondrial, ou seja, o espaço interno dentro das mitocôndrias. Não sei se vocês lembram, mas a mitocôndria que nós falamos lá no início da aula é quem vai gerar energia e participar da respiração celular.
Agora, pessoal, finalmente a última etapa da respiração celular, que é a cadeia respiratória. A cadeia respiratória é o momento do processo de respiração celular onde a gente tem a maior produção de energia. Nós teremos um saldo final de 34 ATPs gerados pela quebra da molécula de ATP, pela liberação dos hidrogênios nas moléculas de NADH e de FADH2. E para a gente conseguir entender um pouco melhor esse processo, bora olhar na tela mais um esqueminha para eu facilitar a sua vida. Vamos lá, galerinha. Seguinte, não podemos esquecer que a cadeia respiratória ela acontece nas cristas mitocondriais, ou seja, aquelas pequenas dobrinhas que ficam na membrana interna da mitocôndria. E ao passar dessa membrana interna para o espaço que fica entre a membrana interna e a membrana externa, que nós temos o acontecimento, que nós vemos o acontecimento da cadeia respiratória, ok? Para que a cadeia respiratória aconteça, nós temos aqui um conjunto de estruturas transmembranas chamadas de NADH-Q redutase, chamados de citocromo C redutase, chamados de citocromo C oxidase e ATP sintase. Todos eles trabalham em conjunto com o carregamento de átomos de hidrogênio para aí sim produzirmos ATP. Vamos olhar por partes cada uma dessas estruturas e o que elas fazem. Aqui nessa primeira estrutura chamada de NADH-Q redutase, nós temos todos os NADHs produzidos no processo de respiração celular, ok? Eles vão perder os hidrogênios fixados nas moléculas e esses hidrogênios vão ser carregados para o espaço entre a membrana interna da mitocôndria e a membrana externa da mitocôndria. Todos os elétrons liberados pelo NADH na produção do NADH para o NAD+, eles vão ser carregados entre a membrana interna da mitocôndria. Quem faz esse carregamento é a ubiquinona. Ela pega os elétrons liberados tanto do NADH quanto do FADH2, que nós vamos ver daqui a pouco, e vai carregar esses elétrons por entre a membrana mitocondrial, a membrana interna da mitocôndria, para futuramente ele ser utilizado na quebra de outras moléculas. Aqui no segundo estágio, onde nós temos o FADH2-Q redutase, as moléculas de FADH2 que foram produzidas, elas são transformadas em FAD e o hidrogênio liberado é carregado para entre a membrana interna da mitocôndria e a membrana externa da mitocôndria e os elétrons produzidos também são enviados para a ubiquinona para que esta carregue os elétrons por dentro da membrana interna da mitocôndria. Na terceira etapa, a citocromo C redutase vai carregar os elétrons liberados pelo NADH e pelo FADH2 e vai carregá-los com auxílio da citocromo C, ok? Até a molécula de oxigênio, aonde nós produziremos moléculas de água. Na quarta etapa, o citocromo C oxidase também vai recolher alguns átomos de hidrogênio liberados e vai transportá-lo para o espaço entre a membrana interna da mitocôndria e a membrana externa da mitocôndria. E por fim, na última etapa, a ATP sintase vai recolher os átomos de hidrogênio que estão entre a membrana interna e a membrana externa da mitocôndria, e essa entrada dos átomos de hidrogênio gera energia para que a ATP, juntamente com o fosfato inorgânico, sejam unidos, formando as moléculas de ATP. Todo esse processo ele vai gerar no final 34 ATPs, que são produzidos, lembrando, pela energia gerada da entrada novamente do átomo de hidrogênio através da ATP sintase, onde o ADP, juntamente com o fosfato inorgânico, se unem, formando as moléculas de ATP. E aí, pessoal, será que vocês conseguiram entender tudo sobre produção de energia pela célula, respiração celular, processo de fermentação e fotossíntese? Bora tentar ver se vocês entenderam tudo a partir de um exercício. Vem comigo aqui na tela que a gente vai resolver um bem legal. Tem aí, pessoal, Fulvestão 2018 para vocês, para quebrar todas as bancas, hein? O exercício diz o seguinte:
A levedura Saccharomyces cerevisiae pode obter energia na ausência de oxigênio, de acordo com a equação. Então vamos pegar essa fórmula aí. Essa fórmula é representada por ela pega a glicose e vai liberar gás carbônico, álcool e também a energia que vai ser utilizada, correto? Para quem está manjando da situação, já dá para enxergar que isso aí é uma fermentação. Produtos desse processo são utilizados na indústria de alimentos e bebidas. Esse processo ocorre, tem uma brechinha aí, da levedura e seus produtos são utilizados na produção de, tem outra brechinha. Bom, diz assim, ó, as lacunas dessa frase devem ser preenchidas por... Bom, a primeira lacuna, pessoal, esse processo de fermentação ocorre no citosol da célula. Por que ocorre no citosol da célula? Dentro do processo de fermentação, e se você comparar ele com o processo de respiração celular, a etapa onde está acontecendo um processo dentro da mitocôndria, ela não chega a acontecer. O processo fica parado no citosol. Por isso, as alternativas que falam sobre mitocôndrias estão erradas. Continuando o exercício, a segunda lacuna é preenchida por cerveja e pão, que é o tipo de coisa que a levedura, que é um fungo, é utilizada para ser feito. Então nós temos lá que a primeira lacuna é preenchida por citosol e a segunda seria cerveja e pão, já que iogurte é feito por um grupo de bactérias e nós temos a outra alternativa que é a E também, que fala que é citosol e mitocôndria e não tem nada a ver com o nosso assunto, ok? Então fica aí nessa questão, letra C. Espero que vocês tenham acertado, pessoal. Galerinha, espero que vocês tenham entendido toda a nossa aula e não se esqueçam, sempre plantão de dúvidas online, tirem as suas dúvidas, não durmam com dúvidas, hein? Um abraço do professor Beraldo e até mais!